Graças a Deus. Amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, você que está acordado, me acompanhando nesta madrugada, chegou o momento que você aguardava. O momento em que Deus irá falar comigo, irá falar com você, aí do outro lado, segundo a sua santa e gloriosa palavra. Nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e versículo 29, a seguir, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos até o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amados, ao ler essa palavra, eu começo a meditar a respeito da volta do Filho de Deus. Tem muitas pessoas que aguardam desesperadamente a vinda do Filho do Homem. Tem outras pessoas que, quando dobram os seus joelhos, eles oram e pedem: Senhor, abrevia a tua vinda. A Bíblia diz que isso é pecado. Nós pedimos para o Senhor Deus abreviar a sua vinda. Mas por que isso, pastor? Presta atenção. Tem outros que, por causa da luta, da recessão que está em nosso país, muitas das vezes em sua oração, ele pede até a morte. A Bíblia diz que isso é pecado. Pedir para morrer é pecado. Pedir para que o Senhor Deus venha rapidamente também é pecado. Mas por que isso, pastor? Porque ainda na face da terra há muitos para ser salvos pela palavra santa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se Jesus ouvir o teu pedido, ele voltará, e muitos ficarão sem direito à salvação eterna. Outros pedem a morte. Dia em que Deus ceifará o nosso fôlego de vida e nos levará juntamente com ele, é somente o Senhor Jesus Cristo que sabe. A Bíblia diz quão preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor Deus de Israel. Pois bem, irmãos amados, nós acabamos de ler que logo depois daquela aflição, daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Você que está me ouvindo agora, a palavra de Deus diz quão grande e terrível é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Por que isto? Porque muitos vão se lamentar, porque quando as trombetas soarem no infinito, muitos vão querer ir embora com Jesus Cristo e não vai conseguir. Preste atenção, irmãos. O desviado naquele dia não vai ter tempo de se arrepender dos seus pecados e de voltar para o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, subirá somente os santos. Os que ouviram a palavra de Deus e ficaram naquela manhã, eu aceito, eu sou muito jovem, irão se arrepender, porque naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar,
não haverá mais tempo de arrependimento, diz a palavra de Deus. E quão grande e terrível é a volta de Jesus. Eu acabei de falar há poucos instantes que o mar terá que dar conta daquilo que ele devorou em suas águas. A terra terá que dar conta dos corpos que também foi devorado pela terra. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a seguir, o profeta foi levado até a beira de um vale muito grande, e ali ele viu inumeráveis ossos sequíssimos. E Deus falou: filho do homem, poderão esses ossos reviver? E ele disse: ah, Senhor, só tu sabes. E o Senhor falou: profetiza e ordena que entre neles o espírito de vida. E foi um reboliço muito grande, ossos batendo contra os ossos, ossos procurando seus ossos. Esse colocou um grande exército em pé naquele vale. Vai ser da mesma maneira no dia da vinda do Senhor Jesus. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, segundo a palavra de Deus. Muitos ressuscitarão porque terão que prestar conta diante de Deus dos seus feitos aqui na face da terra. Você cantou, meu irmão, você louvou a Deus, você exaltou o nome de Deus, você glorificou o nome do Senhor. Quando você cantava, as curas aconteciam. Quando você pregava, almas se convertiam. Quando você orava, paralítico andava, morto ressuscitou, cego enxergou, mudo falou, paralítico levantou da cadeira de rodas. Quem não tinha mais esperança na vida, voltou a ter através da tua mensagem, através da tua oração. Porém você enfraqueceu na fé, deu lado a Satanás e deixou que o inimigo ocupasse o trono, que era o trono do Espírito Santo de Deus. Está me ouvindo? Amanhã, se você abrir aí o teu computador e entrar aí na internet e digitar lá Lindolfo Paula, você vai ver essa mensagem e você vai meditar na palavra de Deus. Não haverá mais tempo de arrependimento, meu irmão. Você terá que dar conta. Jesus operou na tua vida. Jesus fez com que você se transformasse num homem de Deus conhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil. Você era considerado uma bênção. Você era considerado um grande homem de Deus, um verdadeiro profeta de Deus. Mas você se desviou. E veja o que diz a palavra de Deus: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, irmão. A lua não dará mais a claridade, a potência dos céus serão abaladas, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória, para buscar o seu povo santo, lavado, remido e purificado. Não haverá mais tempo para você. Não haverá mais tempo para o missionário Lindolfo, se ele estiver distante do caminho de Deus, ou se nós estivermos fazendo as coisas erradas. Eu acabei de falar, o cristão que deve e não paga, ele está em falta diante de Deus. O cristão que faz um negócio e não paga, ele é um cristão rebelde. E se perguntar para ele: você quer ir morar no céu? Ele diz: ah, eu vou, eu sou salvo. Mas não coloca a vida dele no altar de Deus. Não coloca a vida dele no altar do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ser exemplo na casa de Deus. Você tem que ser exemplo para os que estão aí fora. Você é um espelho. Você é uma carta lida e relida. E esta carta, ela não pode ser uma carta manchada. Conserta a tua vida diante de Deus. Principalmente você que está com a tua vida desconcertada. É só os desviados, não.
Tem cristão que sobe lá em cima do púlpito, é obreiro da casa de Deus. Ele prega a palavra de Deus, o fogo cai, a vida dele está completamente desconcertada. E ele está em cima do altar de Deus. Você terá que dar conta dos teus feitos, meu irmão. Se arrepende do teu mau caminho. Volta para Jesus. Ah, pastor, mas eu estou lá pregando, e daí? E daí se você está pregando? Tem alguém que te ouviu, aceitou Jesus como Salvador, só que ele vai para o céu e você para o inferno. Porque a tua vida, ela não está conforme a palavra de Deus ordena. Sede santo como eu sou santo. Você já viu o que está escrito lá? Se alguém é sujo, suje-se mais ainda. E se alguém é limpo, limpe-se mais ainda, diz a palavra de Deus. O coração, que era o templo, a morada do Espírito Santo de Deus, hoje em dia está totalmente desorganizado. Está um verdadeiro lixo. Porque a tua vida não condiz com o que a palavra de Deus ordena. Pastor, você vive tudo isso aí? Eu quero dizer uma coisa para você. Se eu não viver, eu não posso pregar a palavra de Deus, viu? Está vendo o que a palavra de Deus está falando? Se eu não viver o que eu prego, eu também não posso passar para frente. Porque eu estou em falha diante de Deus. De que maneira eu quero levar a palavra de Deus adiante, se eu estou desconcertado diante de Deus? Jesus Cristo está voltando. O Filho de Deus está voltando. E lá no céu não entra o rebelde. No reino celestial não vai entrar o rebelde. Não vai entrar aquele irmão que olha para a vida dos outros. Tudo que ele vê, ele coloca defeito. Tudo para ele tem defeito. Nada para ele está certo. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Você já leu o que a palavra de Deus diz? A porta estreita, larga e espaçosa é a porta da perdição. Lá aceita tudo. Lá aceita o cristão que deve e não paga. Aceita o cristão com nome sujo. No Serasa, no SPC. Aceita o cristão que se alguém chegar a brigar com ele, ele já regaça a manga da camisa e parte para cima do camarada. Lá aceita tudo isso. Mas no céu não. Céu é porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, diz a palavra de Deus. E Jesus Cristo está voltando. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mole o que mais? Ele vai enviar os seus anjos com rígido clamor de trombetas. Jesus está dando alerta a toda hora e a todo momento. Esse terremoto que deu aí nos Estados Unidos agora, eu esqueço o nome da cidade lá, que matou várias pessoas, pessoas sendo desabrigadas, pessoas fugindo daquele país, se me falha a memória aí, a Nigéria, fugindo de lá o pessoal está morrendo de fome, uma guerra generalizada, os homens ignorantes pelo poder estão se destruindo, pessoas morrendo em naufrágio para se escapar da guerra, pessoas correndo de um lado para o outro, apavorado, com medo. É sinais da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, quando será a tua vinda? Perguntaram os discípulos. Quando verem sinais de guerra, tremores de terra, morte, fome, peste, doenças desconhecidas, filho contra pai, pai contra filho. Hoje em dia é pai matando o filho matando o pai, e não está nem aí. Eu estou voltando, é o cumprimento da minha palavra. Endireitai as vossas veredas e sede salvo, diz a palavra de Deus. Nós estamos num país abençoado. Você que é livre para pregar a palavra de Deus. Irmão, volta para Jesus de novo. Pega esse violão que você tem na tua casa aí, está encostado. Volta a louvar a Deus.
Jesus, nesta madrugada, está te dando momento de arrependimento, tempo para você se arrepender. O dia da manhã não pertence ao pastor Lindolfo, nem tampouco a você. Ai de você se cair morto neste momento, cairá sem direito à salvação. Depois você vê meu irmão católico sendo abençoado. Nossa, você está chamando os católicos de irmão, pastor Lindolfo? Tô! Você vê o católico aí sendo abençoado e você não é? Deus está abençoando o rebelde e não abençoa você. Você é mais rebelde do que o rebelde. Você não coloca na presença de Deus. Ademir Batista acabou de cantar: você vai ter que ver quando o meu Jesus nas nuvens com poder aparecer. É recado do Senhor Deus de Israel em todos os tipos, nas canções, nas mensagens cantadas. Eu estava ouvindo aí esses dias para trás o programa da rádio sertanejo, porque eu trabalho e lá eu ligo o rádio para mim ver as horas. Eu vi quando o locutor tocou lá aquele hino lá, o Soldadinho, que tinha apenas 18 anos. O capitão falou para ele assim: ó, é o seguinte, se você entrar naquele caminhão e der uma volta aí no quarteirão aí, eu vou dobrar meus joelhos, vou adorar esse Deus. E o caminhão estava sem motor. Olha, nas músicas sertanejas, um verdadeiro alerta, te chamando para você. Olha, Jesus está alertando de diversas maneiras, rapaz. Deus, eu levo uma mensagem. Rapaz, para com isso. Vai se converter. Vai se converter. Jesus Cristo está te dando tempo de arrependimento e você não acorda. Você sobe lá em cima do púlpito, prega a palavra de Deus, você fala que Jesus cura, Jesus liberta, mas está fazendo as coisas erradas. Está perseguindo, sendo um destruidor. Do que, pastor? Da obra de Deus. E a Bíblia diz assim: ai de quem por ele vier o escândalo. Você tem que ser exemplo. Você não gosta de mim, eu te peço perdão. Perdoa também teu irmão aí do lado. Jesus está voltando, é momento de nós se unir, se perdoar. Se você tem alguma coisa contra teu irmão, pede perdão para ele. Não tenha vergonha não. Eu pedi perdão para o meu inimigo. Foi eu que briguei com ele? Não, ele que vem querer bater no pastor Lindolfo aqui, rapaz. Não, se você, pastor Lindolfo, revidou, hoje não. Sou convertido. Mas no passado não ficava coisa que nem o diabo queria, não. Mas hoje eu piso e destroço a cabeça do inimigo. Sabe por quê? Porque eu sou lavado, remido e purificado no sangue do Cordeiro. Mais tarde, encontrei com o camarada e pedi perdão. Me perdoa em nome de Jesus. Que pouca vergonha, hein? Não é pouca vergonha, não. Vergonha é eu morrer e ir para o inferno. Ser condenado por minhas atitudes. O que pede perdão, alcança perdão. O que pede misericórdia, alcança misericórdia. Jeremias 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra de Deus. E Deus, nesta madrugada, está dando tempo para você de arrependimento. A mensagem foi pesada? Você viu aí os versículos que nós tiramos? Tudo que eu falei aqui durante o programa foi confirmado pelos versículos da palavra de Deus. É um alerta para mim, que estou aqui no ar. É um alerta para você que está me ouvindo. Abre o teu coração. Abre o teu coração para a palavra de Deus. Se você está desconcertado, irmão, se conserta diante de Deus. Se conserta. Você sabe o perigo que está voltando, que está chegando. Quando Jesus soar as trombetas no infinito, não haverá mais tempo de arrependimento. Você que tem oportunidade, rapaz, vai. Você tem pernas boas. Você não está na cadeira de roda, não. Jesus te deu para você o talento para você pregar a palavra, para você louvar a Deus, levar a mensagem de Deus cantada. Reconcilia com o Senhor teu Deus nesta madrugada. Faça um voto com Deus e volta para Jesus correndo. Você não vai querer ficar aqui para ver a terra tremer quando Jesus voltar, o mar uivar com voz de muita séria, a terra gemer, e terá que dar conta daquilo que está morto sobre o pó da terra, sobre as águas. Você não vai querer ficar pasmo em ver o pastor Lindolfo sendo ressuscitado e subindo ao encontro de Deus.
em ver o Tião ressuscitado e subindo ao encontro de Jesus, você não vai querer ficar não, né? Esta mensagem hoje é para os cristãos em Cristo Jesus. Se conserta diante de Deus, se conserta diante de Deus. Se você tem mágoa de alguém, pede perdão, pede perdão, pede perdão. Peça perdão a Deus, reconcilia, reconcilia, enquanto é tempo. Eis que cedo vem, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, diz a palavra de Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, todos que amam e cometem o pecado, diz a palavra. Você está vendo? Todos que amam e cometem o pecado, ficará do lado de fora, não conseguirá entrar de jeito nenhum, porque lá não tem lugar para o pecado, lá nos céus tem lugar somente para a santidade. Então entrega teu caminho nas mãos do Senhor Jesus. Eu queria ir mais além, mas as horas não me permitem mais, e eu quero cantar ainda, né? Eu quero oferecer esse hino aqui, Violão Amigo, para o presente que tocou o hino meu no rádio esses dias, programa sertanejo. Que Deus abençoe vocês aí, locutores, que tem me abençoado com a tua honra. Muito obrigado, mas obrigado mesmo. Eu agradeço também um locutor aqui, muito amigo da gente, Marquinho Pérez também, que deu uma entrevista comigo aqui no rádio, no meu horário de programa. Pessoa que não desfaz de ninguém, uma pessoa abençoada. Muito obrigado a vocês que tem me abençoado no programa de vocês aí, tem colocado o pastor Lindolfo para tocar aí o estilão dele. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você que está me ouvindo. Eu quero dizer a você que se Jesus Cristo não voltar e não me chamar até quinta-feira que vem, eu estarei aqui de novo pregando a palavra de Deus. E eu falo com você, e mais uma vez você está me vendo aí agora, rapaz. Você é cristão, antes de terminar, viu? Você está com o teu nome, rapaz. Rapaz, conserta a tua vida diante de Deus. Volta para Jesus, volta. Ele está te dando tempo de arrependimento nesta madrugada. Fiquem com Deus. Quem se despede de você, na santa e doce, gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é seu irmão em Cristo, missionário Lindolfo.